Hoje o programa vai debater aqui na primeira hora o pagamento de diárias para brigadianos que atuam na força-tarefa da Brigada Militar nos presídios. Este assunto foi trabalhado nas últimas semanas em uma reportagem do Carlos Ismael Moreira, da 0 Hora, que está aqui no estúdio, daqui a pouco vai trazer mais detalhes desta matéria. Você pode acompanhar o Estúdio Gaúcha também, esta primeira hora, o Estúdio Gaúcha Debate, em vídeo no canal da Rádio Gaúcha no YouTube, também no Facebook e no Twitter. Carlos Ismael Moreira, boa noite. Muito obrigado pela presença aqui. Boa noite, Gabardo. Queria que você nos desse mais detalhes desta matéria que está entrando daqui a pouco aqui no site da 0 Hora, da Rádio Gaúcha, e que vai sair no papel amanhã, na edição de amanhã da 0 Hora, né? Perfeitamente. Então, vou tentar trazer um resumo, digamos assim, do principal aí que a matéria traz amanhã. Por favor. O que eu fiz foi fazer um levantamento do pagamento de diárias que é destinado para os policiais militares que atuam na força-tarefa dos presídios aqui no estado. Uhum. E esses pagamentos são feitos pelo cofre da SUSEP, no caso, né? Então eu fiz esse levantamento com base em dados do portal Transparência, e esses dados a gente fez uma série de comparações, identificou as planilhas que lá estão disponíveis e identificou principalmente o seguinte: essas diárias, elas são pagas de forma ininterrupta, quase que ininterrupta para esses PMs, ou seja, do primeiro ao último dia do mês, do primeiro ao último dia de um mês, totalizando em alguns casos quase 365 dias do ano, ou seja, 100% do ano. Em um dos casos que nós estamos apresentando amanhã, inclusive, houve o recebimento dessas diárias em 366 dias do ano passado, que foi um ano bissexto. E essa prática do pagamento das diárias de forma contínua, ela é considerada pelo Ministério Público de Contas, que já vem inclusive alertando sobre isso há alguns anos, como uma prática irregular, porque ela transforma o pagamento da diária, que é um benefício temporário, em um benefício contínuo. Né? E o entendimento do Ministério Público de Contas é que, ao transformar esse benefício em contínuo, se transforma a diária num dispositivo de incremento salarial. Entendi. São quantos policiais militares hoje trabalhando em presídios aqui no Rio Grande do Sul? Cerca de 500. Cerca de 500. Esses valores, esses pagamentos de diárias, por exemplo, se a gente pegar aqui o ano passado, o ano de 2016, chegam a que valor? No ano de 2016, para os 570, se não me engano, para ser bem exato, do ano passado, foram 570 policiais militares que atuaram aí em determinados períodos ao longo do ano na força-tarefa. A soma de diárias pagas chega a 12,3 milhões. É um valor expressivo, né? Uhum. O Ismael, tem uma questão, essa força-tarefa, ela foi criada na década de 90? Essa força-tarefa, ela foi criada lá em 1995 ainda. Para ser algo provisório naquele momento? No decreto de criação dela, inclusive na época da criação, ela foi criada por 6 meses. E ela vem sendo renovada indefinidamente nesses últimos 22 anos. De 95 a 95 para cá. Isso. 22 anos. Em 95, o decreto designou para a brigada o controle de 5 casas prisionais. E ao longo dos anos, essas casas, algumas das casas foram sendo retomadas pela SUSEP, e hoje a brigada ela exerce o controle no presídio central, que hoje aí foi rebatizado de cadeia pública, mas as pessoas popularmente ainda conhecem como presídio central aqui de Porto Alegre, e também na penitenciária estadual do Jacuí, que fica em Charqueadas. São nessas 2 unidades que os PMs atuam. Bom, este é o tema da matéria que a gente vai debater aqui no programa. O Kathleen Moreira, quem quiser participar aí pro WhatsApp, tá liberado? Tá liberado já, tanto no Facebook, porque a gente está com a transmissão ao vivo, tem alguns ouvintes que já estão comentando, e no WhatsApp aqui da Gaúcha, 51996995218. Bom, a produção fez convite para a Brigada Militar e a SUSEP participarem do debate. Os 2 órgãos decidiram se manifestar por nota. A Brigada Militar encaminhou a nota através da assessoria à reportagem de 0 Hora. Em seguida, o repórter Carlos Ismael vai trazer esse posicionamento, né? Esta nota aí, e a Secretaria Estadual de Segurança Pública vai se manifestar a partir desta terça-feira. A SUSEP mandou pela assessoria a seguinte nota para a produção do programa. A nota diz o seguinte: a SUSEP informa que o pagamento das diárias é feito a partir da listagem que o próprio Central envia.
Não temos ingerência até mesmo na escolha dos diretores que são feitas pelo comando da Brigada Militar. Bom, sobre este assunto nós vamos conversar aqui no estúdio. O Ismael vai continuar com a gente aqui, com o Marcelo Frota, que é coronel da reserva, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, e o Flávio Berneira Júnior, que é presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, coronel Marcelo Frota, muito obrigado pela presença, uma boa noite. Boa noite, Gabardo, um prazer estar aqui contigo, falar com a tua audiência, em especial com os oficiais da Brigada que nos escutam nesse momento, com o Flávio e também com o Ismael, enfim, com todos aqui que compõem a mesa. Vamos começar já a discutir este assunto. Flávio, presidente, muito obrigado pela presença aqui, uma boa noite. Boa noite, Gabardo, boa noite, Frota, Ismael, Kathleen e todos aqueles que nos assistem. É uma honra participar do teu programa. Bom, coronel Marcelo Frota, eu queria o seu posicionamento, enfim, sobre essa questão, este resumo que o Ismael fez aqui, que a gente vai começar a debater a partir de agora. Bom, na verdade, para começar, eu desconheço a nota do comando da Brigada, não foi enviado para a Associação de Oficiais para que pelo menos conhecêssemos assim de antemão o posicionamento oficial da corporação. Mas nós da Associação de Oficiais, inclusive temos a pretensão de ter minimamente contribuído aí com a produção da matéria, na medida em que nós entendemos que deva haver aí um enfoque alcançando o governo do estado, realmente, alcançando as pessoas que devem decidir a respeito do emprego da Brigada Militar nos presídios, a própria Assembleia Legislativa, se provocada devidamente também pelo governo estadual. E não especialmente aqueles que lá desempenham suas atividades e como todos sabem, militares estaduais que estão sujeitos aí à hierarquia, disciplina, o pronto acatamento, tudo isso em proveito da própria sociedade que se nutre, digamos assim, destes serviços e dessa condição de militares dos nossos policiais que lá desempenham essa atividade. Nós temos lá, eu vou arredondar para 600 na força-tarefa que compõe esse emprego interno. Temos outros 900 policiais militares que fazem também a guarda externa dos presídios. Eles não estão 600 dentro e 900 fora. Exatamente. Eles não estão no enfoque da matéria do Ismael, esses da guarda externa, esses 900, mas da onde a Associação de Oficiais enxerga, nós temos aí um contingente de 1.500 policiais militares que poderiam estar prestando serviços ao cidadão na forma de polícia ostensiva, na forma da atividade preventiva nas ruas do nosso estado, não só da capital, mas de todo o estado. Então, esse entendimento inicial de que a Brigada Militar, como força pública, ela tem lá no escopo das suas atribuições a preservação da ordem pública e como força residual, digamos assim, a obrigação de agir aonde há a fragilidade, aonde há a sucumbência de todo e qualquer outro organismo de Estado e que tenha sequelas, tenha consequências na ordem pública. Bom, desta forma, a Brigada em 1995 foi designada a cumprir esse serviço interno. Todos os senhores haverão de recordar aquele episódio ainda no governo Colares, em 94, ali do Melara. A fuga do Melara, isso a gente cita na matéria, inclusive porque o contexto daquela época foi o que acabou levando a essa decisão de colocar a brigada para dentro dos presídios. Perfeito, e as rebeliões, as revoltas, enfim, eram recorrentes ali com a atuação do Batalhão de Operações Especiais, à época chamava ainda Batalhão de Choque, que atuava para trazer novamente a ordem dentro dos presídios. Não há dúvida nenhuma de que essa não é uma missão precípua, não é uma missão prioritária da Brigada Militar e também por isso se insurge o Tribunal de Contas do Estado, não só em razão do pagamento das diárias recorrentes, mas em razão de que o governo do Estado, nestes 20 anos que se passaram, não apontou uma outra solução, não preparou os agentes penitenciários, que são aqueles que realmente devem desempenhar essa atividade,
não só do ponto de vista de qualificação, mas do ponto de vista também numérico, de potencial humano para fazer frente a isso. Eu cheguei a ouvir números assim e eu acho que poderia contribuir nesse primeiro momento dizendo o seguinte, me parece que foram 12 milhões ou em torno disso gastos. 12,3 no ano passado. 12,3 milhões, mas é um número que, se verificado da seguinte forma, dá uma ideia para a sociedade do Rio Grande e para as pessoas que nos ouvem, que chega a ser barato, chega a ser em conta, porque na verdade a SUSEP, como procedimento, o agente penitenciário, ele numa condição ideal e numa condição de norma, ele é utilizado um agente penitenciário para cada 3 presos. A brigada tem utilizado um policial militar para cada 18 presos. Então, neste raciocínio e nesta ideia, se poderia multiplicar de imediato por 6 este valor, que nós teríamos mais ou menos a ideia do custo da retirada da Brigada Militar do interior do presídio. E vejam que eu não estou defendendo. A fala associativa é uma fala em que esses 1.500 homens têm que imediatamente serem colocados à disposição das atividades de polícia ostensiva. Sim. A gente fez algumas comparações aqui, perdão, não, por favor, mas algumas comparações, por exemplo, desse valor, o que poderia ser feito, né? Com esse valor aí de 12,3 milhões que foi gasto só no ano passado. Uma das comparações que a gente fez aqui é justamente a contratação de agentes penitenciários, né? Então a gente pegou por base aqui pela Secretaria da Fazenda o salário inicial de um agente penitenciário, que é em torno de 4,3 mil reais. Tá. O presidente pode me corrigir aqui se não estiver correto, mas é o dado oficial, pelo menos, 4,3 mil reais. Uhum. E o cálculo que foi feito é o seguinte: com esse valor de 12,3 milhões, nós poderíamos bancar aí o salário de 220 agentes penitenciários durante os 12 meses e mais o 13º. Se fizer a comparação numérica aí nós temos cerca de 600, né, entre 500 e 600 policiais militares que trabalham no presídio. Para contratar 220, é quase a metade. Sim, é quase a metade, mas a gente tem que lembrar o seguinte, aquilo que o próprio coronel estava ressaltando aqui, que esses PMs, eles estão lá exercendo uma função que não é a deles e desfalcando o policiamento ostensivo, que já hoje tem um efetivo muito baixo, que provocou inclusive aí essas últimas medidas do governo para reforçar o policiamento, principalmente aqui na capital, como por exemplo a ajuda da Força Nacional de Segurança, que hoje tem, por acaso, cerca de 200 homens aqui, que é praticamente a mesma coisa que a gente tem aí com os agentes penitenciários, por exemplo, né? Fora os outros homens que tiveram que ser trazidos do interior para cá para reforçar o policiamento na capital. Então isso dá uma ideia, né? E a gente vê que também isso é uma questão que ela vem se prolongando desde o início da Força Tarefa. Foi o único caminho encontrado naquela época para o governo de conseguir fazer com que essa situação se tornasse realidade, de conseguir fazer com que a brigada assumisse os presídios, e encontrou no mecanismo do pagamento das diárias uma forma de certa maneira, compensar o policial militar que está sendo retirado da sua função original para um serviço que não é o dele e para um serviço que muitas vezes, pelo menos na palavra aí dos ex-comandantes que foram ouvidos e de alguns servidores que a gente consultou também para essa matéria, é um serviço mais desgastante que o serviço normal de rua. Sim. Então, se transformou a diária nesse instrumento de compensação. E isso vem acontecendo de 95 para cá, ininterruptamente. Só dentro da nossa matéria, para não voltar tanto atrás assim, a gente pegou aí os últimos 6 anos, que é 2011, a partir de 2011 até 2016. Tá. Nesse intervalo de tempo, o gasto para pagamento dessas diárias acumula 82,2 milhões de reais. 82 milhões. 82 milhões. Esse valor também, para dar uma comparação aí, com esses 82,2 milhões, poderia se construir 2 unidades da Penitenciária Federal que o Plano Nacional de Segurança anunciou para o Rio Grande do Sul, ao custo de 40 milhões. Essa força-tarefa, Ismael, ela está presente em quantos presídios? No momento, em 2. Ela começou em 5 unidades e hoje ela permanece em 2, que é o Presídio Central aqui em Porto Alegre e a Penitenciária Estadual de Jacuí, em Charqueadas. Um raciocínio, eu não sei se posso completar, Gabar, mas um raciocínio que me parece assim importante em relação a essas medidas que o governo traz é que o governo tenciona agora resolver este problema trocando o pagamento de diárias
por uma gratificação que ele chamou de gratificação de atividade penitenciária. Gratificação de atividade por desempenho prisional. Por desempenho prisional. GEDAP, foi aprovada no final do ano passado. Perfeito. E isso é uma das questões que a gente aborda na matéria também. Mas veja que interessante isso, porque a correção deste problema não está na mudança da forma de compensação, seja ela por diária, seja ela pela gratificação de atividade ao desempenho prisional. Porque isso só torna mais confortável, digamos assim, a gestão do governo do Estado em face dos órgãos de controle, seja ele o Ministério Público de Contas, seja ele o Tribunal de Contas do Estado. Da mesma forma, o governo tentou agir agora em relação aos policiais militares e aos funcionários públicos de uma maneira geral, que vem atrasando e parcelando salários. Quer dizer, então eu mando agora um projeto de lei para a Assembleia, projeto de emenda à Constituição, para alterar a data do pagamento dos vencimentos e tornar a minha prática de gestão uma prática correta. Esta comparação ela é possível. Eu acredito que os nossos ouvintes tenham percebido que o governo não tenciona resolver o problema, quer dizer, incluir novos agentes penitenciários, preparar e fazer, inclusive a partir de um planejamento, essa entrega, essa devolução da Brigada Militar à SUSEP. Não, ele só quer ficar, do ponto de vista de gestão, um pouco mais confortável, assim como tencionou fazer na questão aí do pagamento de vencimentos. Então é um governo que impressiona do ponto de vista de tentar se acomodar, tentar verificar as questões de gestão, enquanto os números aí da segurança pública só fazem alarmar a população do Rio Grande. Bom, Flávio Berneira Júnior, que é presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários aqui do estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho depois algumas perguntas para fazer, mas primeiro eu queria lhe ouvir o seu posicionamento em relação ao que foi trazido aqui pelo Ismael. Bom, primeiro que a matéria é oportuna por demais. Queria cumprimentar o Ismael e todos os amigos que se envolveram nessa. Até porque isso faz eco ao que a gente vem afirmando há bastante tempo. Uhum. Antes de mais nada, dizer que a minha manifestação, de longe, é uma crítica às pessoas, aos policiais militares que trabalham no Central e na PEG. Até porque tenho muitos amigos na Brigada Militar, inclusive irmãos na Brigada Militar. Vai uma crítica ao contexto. Isso que acontece é uma indecência, né? É uma imoralidade. Até porque os policiais militares que estão lá cumprindo ordens e deslocados para trabalhar no Presídio Central e na PEG, não só precarizam o policiamento ostensivo, que são 500, 600 policiais, como diz o Frota, que estão contando só aqueles que trabalham no Presídio Central e na PEG, sem considerar a força dos muros, né? Eles são retirados do policiamento ostensivo e não estão dispensados de receber os seus salários, que é óbvio. Então o número é muito maior. O Estado está pagando uma fortuna para manter o Presídio Central e a PEG. Quando a Brigada Militar assumiu o Central e a PEG naquela oportunidade, nós trabalhávamos no Presídio Central com 8 agentes penitenciários. Então não existe força de trabalho que consiga garantir qualquer tipo de eficiência, segurança e efetividade com 8 agentes penitenciários, nem Brigada Militar. Sim. Coloquem quem quiser lá dentro do Presídio Central com 8 agentes, com 8 pessoas, né, que sabe que vai dar problema. Então, naquele momento que saímos do Presídio Central, inclusive fomos acusados na época, ou estigmatizados, né, quando nós trabalhávamos numa condição totalmente desproporcional. Com relação à questão desse modelo, quando o Estado apresenta, como foi dito aqui, um projeto de lei buscando substituir a forma, na verdade o Estado ele ataca a forma, mas não busca resolver o problema. É um absurdo que uma medida que foi adotada provisoriamente por 6 meses foi sendo prorrogada e já estamos aí há mais de 20 anos aí mantendo a mesma distorção, a mesma anomalia, penalizando o policiamento ostensivo, penalizando a sociedade, que já está precária de policial militar, penalizando o erário público com pagamento indevido dessa força de trabalho. E ressalvo aqui, não é uma crítica, não é uma crítica aos policiais militares, até porque estão no desvio de função. Isso para nós, ao longo dos anos, tem sido uma exploração da mão de obra. O governo usa disso porque sabe que o salário dos policiais militares é um salário muito pequeno, então apresenta isso, como disse, uma compensação. É uma compensação de fato, uma compensação para poder explorar a mão de obra desses amigos da Polícia Militar que trabalham no Presídio Central e na PEG. Então, para além da questão financeira envolvida, isso vem atestar aí os sucessivos governos, a falta de vontade, a falta de seriedade com que tratam do tema sistema prisional. Porque
não se fez concurso público ao longo dos anos. Veio trocando governo, não se atacou o problema, que é trabalhar nos presídios quem é vocacionado, quem fez concurso para isso, que são servidores penitenciários. A SUSEP hoje, o sistema penitenciário gaúcho hoje, ele é paradigma para o Rio Grande do Sul, para o país. Apesar de todas as dificuldades, ainda somos referência, inclusive na questão da nossa formação, né? Então os governos têm que investir de forma séria na contratação. Mas esse governo que está aí, por exemplo, eu vou dar um dado, está com um concurso em andamento que teve recorde de inscrição. Foram mais de 50 mil inscritos. E vai ser subaproveitado. Por que vai ser subaproveitado? Porque temos poucas vagas nas classes iniciais. E por que estamos desse jeito? Porque o governo está sentado em cima do processo de promoções da SUSEP, está lá no gabinete do secretário Schirmer, sentado em cima de um processo há meses que deveria promover os servidores da SUSEP para que com isso abrisse vagas nas classes iniciais, permitindo um aproveitamento maior do concurso que está aí. Se não fizer assim, hoje nós temos condição de ingressar aí um pouco mais de 600 agentes penitenciários, que não resolve o déficit nos nossos mais de 100 presídios que estão sob responsabilidade da SUSEP, né? Então, uma distorção sobre todos os aspectos, uma violência ao erário público, uma anomalia jurídica que se criou já desde 1995 e parece que não tem fim. Por isso que eu digo que a matéria é oportuna, porque o sistema penitenciário e a segurança pública tem sido a tônica dos debates de toda a sociedade gaúcha e brasileira. Então, quem sabe, essa matéria possa colocar numa discussão e se busca uma solução efetiva. Não entendo, sinceramente é incompreensível, né? Se nós pegarmos os números do que o Estado dispensa hoje, eu tenho dito, sempre falei isso, o Estado consegue recolocar 600 policiais militares para o seu local de origem, para onde são vocacionados e preparados para trabalhar, que é no policiamento ostensivo, consegue contratar servidores, se não em igual número, em número muito parecido, e vai gastar quase nada por isso, né? Então, é uma crítica que vai aos diferentes governos aí, porque não trataram da forma séria com que esse é um governo que não abriu nenhum concurso público. As inclusões que esse governo fez agora, fez a partir do concurso havido no governo anterior. O governo ainda não compreendeu que segurança pública não é custo, é investimento e trata essas questões de segurança pública desta forma, quer dizer, faz esses anúncios de inclusão de efetivo, faz anúncios de que agora nós vamos fazer, o edital não vem, o edital não aparece. Daqui a 3, 4 meses, quando lançarem o edital, aí finalmente vão lançar de novo a informação, né, a partir dos seus organismos de imprensa ali, da assessoria de comunicação do governo, que aí sim vão fazer sem as contar, inclusões. Que a área da segurança pública, seja a Brigada Militar, Polícia Civil e SUSEP, diferente da grande maioria dos servidores públicos, né, que faz o concurso público e logo em seguida de nomeado já começa a efetivamente trabalhar, nessas corporações é necessária uma formação. Quer dizer, o concurso público demanda um tempo muito longo, né, no preparo. Então, se o governo não dá o start rápido... Para situar o nosso ouvinte, até chega agora por meio da assessoria de imprensa da SUSEP, eles me encaminharam que está em andamento o concurso para chamar 720 novos agentes, entre administrativo e operacional. 720 novos agentes. Que não resolve, Kathleen. Não, é só para contextualizar. Eu sei, o que não resolve nem de perto o nosso déficit nos presídios do interior do estado, os mais de 100 presídios que nós temos sob nossa responsabilidade. Muito menos vai nos alcançar condições de substituir a Brigada Militar no Presídio Central e na PEG. Esse déficit aí? Nós temos o nosso efetivo hoje, se nós formos olhar por força da lei, à luz da lei, que a lei estabelece lá o número de vagas, precisaríamos de mais uns 2.000 servidores penitenciários. Mas se formos olhar à luz da necessidade real, porque a lei está desatualizada, né, precisaríamos seguramente 4.000 novos servidores. 4.000 novos servidores precisaríamos para poder... Hoje são quantos? Hoje nós temos em atividade, falando de agentes penitenciários, em torno de 4.000. Precisamos dobrar a nossa força de trabalho. Mas temos deficiência nos agentes penitenciários administrativos, nos técnicos penitenciários, que é outro absurdo, que a legislação nos obriga a realizar duas coisas: garantir o cumprimento, a eficiência do cumprimento da pena, mantendo o indivíduo condenado dentro da prisão, e ao longo da sua prisão realizar o tratamento penal, procurando devolvê-lo à sociedade com uma nova perspectiva. Sem corpo de trabalho, sem técnicos, e não temos técnicos, né? É óbvio que estamos aí secando isso é a segurança pública como um todo. A Brigada Militar está trabalhando aí com 60% do seu efetivo, o Corpo de Bombeiros 50% do efetivo. Quer dizer, o Corpo de Bombeiros que foi separado através de uma emenda constitucional da Brigada Militar em 2014, a emenda constitucional, ou seja, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul determinava como prazo até julho de 2016 que essa separação fosse feita através de 3 normas
a lei de organização básica, a lei de fixação de efetivo e a lei da transposição, né? Ainda não foi regulamentado, quer dizer, parece que essa semana aí o governo vai mandar em regime de urgência, então, os 2 projetos que já estão na Assembleia Legislativa. Enquanto isso acontecendo os incêndios, nós temos 12 quartéis de bombeiros fechando por dia no estado do Rio Grande do Sul, 12 quartéis de bombeiros, quer dizer, são situações, e outra coisa, a SUSEP como órgão não devia pertencer à pasta da segurança pública, a SUSEP tem que pertencer à pasta da justiça, porque na verdade já faz parte da justiça criminal, tem um outro desdobramento, e em face disso é que fica muito apropriada a tua matéria realmente, Ismael. Há uma inadequação da utilização da Brigada Militar no interior dos presídios, nós questionamos mesmo na guarda externa dos presídios, e todo esse contingente tem que estar servindo a população na área da segurança pública e não na questão da justiça criminal, que já é adiante, já é depois do cumprimento da pena. Gabardo, deixa eu retomar uma questão aqui só para situar o ouvinte. A gente tá comentando aqui a situação do pagamento das diárias, né, para os PMs que trabalham nos presídios, que é uma situação que acontece aí desde 1995, quando a brigada tomou conta aí de 5 casas prisionais e hoje permanece ainda 22 anos depois no presídio central e na PEG, e que esse pagamento de diárias ele acabou virando uma espécie de incremento salarial para compensar os PMs, né, ao longo desses 22 anos, né, por estarem executando uma função que não é a deles. No ano passado, né, que era isso que o Coronel Frota e o presidente Berliner estavam comentando aqui, no ano passado se encaminhou aí junto com outros projetos que foram encaminhados junto ao pacote do governo Sartori para a Assembleia Legislativa, a criação de uma gratificação, que eles chamam de gratificação de atividade por desempenho prisional, GEDAP, e essa gratificação, na própria justificativa do projeto, eles explicam que essa gratificação ela visa substituir esse pagamento de diárias, porque o pagamento das diárias, utilizado como compensação, é considerado irregular. E o governo vinha recebendo sucessivos apontamentos do Ministério Público de Contas em relação a isso. Então se criou esse projeto para a criação da gratificação, de forma a substituir o pagamento das diárias pelo pagamento da gratificação. Uma questão que a matéria aborda, que foi questionada, inclusive, para a SUSEP e para a Brigada Militar, é o seguinte: se nós tínhamos esse pagamento das diárias como uma forma de compensar os policiais militares, agora nós, por exercerem uma função que não é a deles, agora nós teremos aí, porque o projeto foi aprovado, já foi sancionado, inclusive, pelo governador Sartori, nós teremos aí uma gratificação que virá a substituir esse pagamento. Então, ok, o pagamento deixa de ser feito de forma irregular, não vai mais ser por diária, substituindo o que deveria ser uma gratificação. Então ele passa a ser um pagamento, de certa forma, legalizado. Mas esse pagamento, ele continua sendo um pagamento para gratificar o policial militar por uma função que não é a dele. Isso não viria a sedimentar, de certa forma, a presença da Brigada Militar nos presídios? Não seria o caso de se encontrar uma solução justamente para retirar a Brigada Militar de lá de dentro? Perfeito, essa colocação do Ismael, ela é perfeita porque ela traz no seu bojo aí, traz no cerne da colocação do Ismael 2 situações. A primeira, de que o policial militar, no exercício dessa atividade residual, dessa atribuição residual da brigada, em razão da falência e da falta de apoio, digamos assim, ou de suporte em potencial humano e estrutura para a SUSEP desempenhar a sua função, a brigada foi lá e passou a desempenhar. Muito bem. Do ponto de vista do policial militar, quer dizer, ele está no cumprimento de uma missão. Ele não responde pela administração, quer seja a administração militar da Brigada Militar, quer seja a alta gestão do governo do Estado. Então, não há que se falar em ilícito por parte daquele que está desempenhando ou daquele que está recebendo. Mas só, permite interromper. Pois não. Mas vocês conhecem o assunto com muito mais propriedade do que eu. Esses policiais que ganham esse dinheiro extra, merecidamente, eles gostam, para eles é um bom negócio pelo fato de receber um salário Na verdade, maior? como os vencimentos, todos vocês acompanham, né? Os vencimentos do Estado do Rio Grande do Sul, do Poder Executivo especialmente, estão parcelados, estão fracionados, aí o 13º fracionado, o vencimento parcelado. Não há correção no nosso vencimento desde 2014. Todas essas reposições que acontecem no mês de maio, no mês de novembro, e que são dadas aí, o governo do Estado coloca como sendo, estamos pagando, a única categoria que tem aumento. Não, nós não temos aumento, nós temos uma reposição que havia sido concedida no governo Tarso,
março e que era para ter sido paga naquele momento de uma única vez, em razão da condição do Estado, foi parcelado também esta reposição ao longo de vários anos, indo até o ano de 2018. Bom, neste período de lá para cá, nós temos ainda direito à reposição de inflação e toda uma série de outras situações que são constitucionais, que são legais. Cada vez que o governo do Estado parcela um salário, isto é redução salarial. Ele viola a dignidade humana, ele reduz os salários, ele não paga nenhum percentual de juros ou não faz nenhuma reposição em cima daquela parcela que ele estabeleceu. Muito bem, em todo esse contexto, é verdade que chega a ser atraente para os policiais militares estarem no desempenho de uma função que, sim, não é aquela que ele está vocacionado, tem, por conta disto, uma submissão a um estresse diário, a toda uma situação e circunstâncias que são completamente diferenciadas. Então, é atraente do ponto de vista financeiro, mas isto deprime, isso leva ao estresse, isso leva ao distanciamento da família e uma série de situações aí que precisam ser ponderadas. Para complementar, Gabardo, se tu me permite ler um dos depoimentos que a gente escolheu para a matéria aqui, a gente ouviu ex-comandantes, que da Brigada Militar, que acompanham aí ao longo dos anos, vieram acompanhando ao longo dos anos essa situação. E 2 deles me deixaram bem claro o seguinte: não existe outra forma de tu convencer ou de tu conseguir o número necessário de policiais militares para exercer essa função no Presídio Central e na PEG, em substituição aos agentes penitenciários que deveriam estar lá exercendo essa função, que não seja pagando essa gratificação, esse extra. Inclusive, por isso essa gratificação foi criada, para substituir o pagamento das diárias. Não tem como, eles não teriam força de trabalho para conseguir convencer os PMs a assumirem essa função. Essa gratificação representa o que em termos percentuais do salário? Chega em termos percentuais do salário vai variar muito, porque as diárias elas são pagas conforme a patente do policial militar. No caso dessas diárias que são pagas para os policiais militares que atuam no presídio, ela pode chegar a até 3,3 mil reais por mês de acréscimo no seu salário, sim, se ele for um oficial, no caso, que daí ele recebe a diária mais alta, né? O soldado recebe uma diária um pouco mais baixa, mas ainda assim aí o acréscimo gira em torno de 2 mil reais. Né? Então, entre 2 e 3,3 mil reais é esse acréscimo mensal no salário do PM. E a situação é tão séria, assim, tão difícil, essa questão de tu ter o número de policiais militares necessários para aceitarem fazer essa função, que ao longo dos anos, inclusive com os depoimentos, pelo que disseram os ex-comandantes da brigada e por documentos que nós também tivemos acesso via lei de acesso à informação, que nós solicitamos para a brigada, nós tivemos situações de policiais militares que já estavam lotados em unidade aqui em Porto Alegre. Por exemplo, um major que estava lotado no 9º BPM, na época ainda capitão, estava lotado no 9º BPM, 9º Batalhão de Policiamento Militar, cuja sede fica aqui no Praia de Belas. Ele estava lotado nessa unidade, ele foi transferido para uma outra unidade no interior, foi transferido para Pelotas no papel, e de Pelotas ele foi chamado como adido para trabalhar dentro do Central, para possibilitar o pagamento de diárias de Pelotas para Porto Alegre. Sim. Ou seja, essa transferência ocorreu só no papel. Sim. Esse oficial não foi para Pelotas. Esse oficial teve essa modificação feita no papel para possibilitar com que ele recebesse esse acréscimo para que ele aceite ir trabalhar no Central. Uhum. E isso perdurou durante alguns anos. Esse caso especificamente, esse oficial, ele ficou de 2011 até 2016 trabalhando na Força Tarefa. Então, eu entendo que esse oficial, por ter trabalhado esses 6 anos aí dentro da Força Tarefa, ele naturalmente adquiriu uma experiência que outros não adquiriram, que foi o que inclusive o coronel comentou quando nós conversamos sobre isso. Mas então não seria o caso desse oficial experiente, um oficial que está desempenhando uma função durante aparentemente deve estar desempenhando bem a sua função para permanecer tanto tempo nessa atribuição. Não seria o caso de ele realmente ter sido transferido para Porto Alegre? Sim. De a lotação dele não ser Pelotas? Sim. Mas se a lotação dele não for Pelotas, ele não recebe a gratificação. Eu entendo que o Ismael, para chamar atenção
para digamos assim, a manobra administrativa que é feita. Exatamente. Chamar a atenção para a manobra administrativa que foi feita, precise colocar em relevo a pessoa, seja, ainda que não cite o nome, mas o major, o capitão, enfim. Só que eu gostaria de sublinhar que estas pessoas, eles são militares no exercício de uma atividade que não poderiam sequer, nós podemos ver o contraste dessa informação da seguinte forma: eles não poderiam sequer se negar a prestar esse tipo de atividade. Então foi designado para força-tarefa, foi nomeado em boletim, está lá no desempenho da atividade dele e não poderia se apresentar para o comandante. Comandante, olha, eu não aceito ser transferido para Pelotas, estando aqui no 9º Batalhão, para desempenhar a função aqui na força-tarefa. Não, ele é chamado, tu está sendo designado para uma função aqui no Presídio Central, na força-tarefa, e nós vamos tomar as medidas administrativas que equivalham ao cumprimento da tua missão. E é isso que ele faz. Militar é isto, né? Inclusive foi todos os que foram citados na matéria como os exemplos dessas situações que pressupõem esse pagamento da gratificação, todos eles, inclusive, a resposta foram ouvidos, né, pessoalmente, cada um, e todos eles, a resposta deles, de alguma forma, ela se enquadra nisso que o senhor está comentando. Agora só para complementar, a administração não está isenta de responder por isso. Então aí os órgãos de controle, repito, o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas do Estado, o próprio Ministério Público Estadual, né, já se debruçam sobre essa matéria desde 1995, porque isto é um assunto que vem de lá para cá. Tem 20 anos que isso acontece. E estes gestores deverão responder por estas manobras administrativas que fizeram para que desse aso, para que desse ensejo a que os policiais militares cumprissem então a missão. Claro. Ô Flávio, antes eu interrompi o Marcelo, não sei se ia completar sobre o assunto que estava falando, mas que eu interrompi perguntando sobre o atrativo que é, né, para os policiais militares que ganham essa receita tranquilo. Extra. Eu queria perguntar para o Flávio. Ô Flávio, tem diferença no trabalho do policial militar dentro do presídio para o trabalho do agente penitenciário? Bom, as funções elas são as mesmas, né? Mas o agente é mais preparado, o policial militar passou por uma preparação para estar lá. Enfim, explica como é que funciona isso. Bom, antes eu vou destacar que o policial militar que está no Presídio Central e na PE está em desvio de função, e o Estado buscou esta anomalia jurídica para, como já foi dito, como um instrumento, um instituto de compensação, né? Para ter pessoas interessadas, independente deles cumprirem ou não cumprirem uma ordem. Tem também um ditado que diz que ninguém é obrigado a cumprir uma ordem frontalmente ilegal, né? Então, eventualmente eles poderiam até contestarem essa eventual convocação, se bem que conhecemos as implicações. Mas não é o caso, tá, Flávio? Só me perdoa te dizer só o seguinte, o fato de não constar das atribuições da Brigada Militar a atuação interna nos presídios não define aí uma ilegalidade por parte da instituição ou por parte daqueles policiais militares. Por quê? Pelo princípio residual das atribuições da Polícia Militar. Então, a Polícia Militar tem como atribuição a preservação da ordem pública e a manutenção da ordem pública. Estou falando dos diferentes comandos. Ou seja, atuar dentro dos presídios. Apontou só de concluir a minha fala, quando os diferentes governos apontaram isto como uma determinação para a Brigada Militar para que trabalhasse no Presídio Central e na PEG, os diferentes comandos, e aqui não estou destacando um em particular, poderiam ter se manifestado, a exemplo do que agora apontou o Tribunal de Contas para começo de conversa, que esse é um instituto, no mínimo, equivocado para remunerar força de trabalho, né? Nós estamos falando de coisas diferentes, né? Nós estamos falando do emprego e nós estamos falando da gestão administrativa, são duas coisas diferentes. Mas é como eu disse, friso aqui, a minha crítica não é as pessoas, não são os policiais militares que trabalham no Presídio Central na PEG, né? Tem uma com relação à tua pergunta, Gabardo, assim, se as pessoas não tivessem vocação para determinada atribuição, não haveria necessidade de fazer concurso público. O concurso público, quando ele é elaborado, ele é planejado, é para medir, entre outras coisas, a vocação. As pessoas têm que ter, né, serem vocacionadas para determinada atribuição. O camarada pode até ter vontade de ser A, B ou C, ocupar qualquer cargo público, mas como disse, ele tem que estar ali de preparado, ter vocação. Então, o policial militar, aquele camarada que fez concurso, ingressou nas carreiras e se preparou para trabalhar na Polícia Militar, eu tenho a convicção de que ele é vocacionado para trabalhar na Polícia Militar.
Assim como o servidor da SUSEP é vocacionado e preparado para trabalhar no sistema prisional. Eu não vou querer entrar aqui no debate de quem é mais ou menos qualificado, porque cada um tem a sua qualificação para a sua atribuição, porque eu posso afirmar que o servidor da SUSEP é preparado. O que não dá para aceitar é críticas ao nosso desempenho quando as condições são desproporcionais. Quando nós trabalhamos em presídios, onde se deveria trabalhar com 20 agentes, se tem 2 ou 3, onde eram para ter 200 presos, tem 600 presos. Então não tem força de trabalho, por mais preparada, vocacionada que seja, que consiga desempenhar um trabalho eficiente, eficaz num ambiente totalmente adverso. O ambiente por si só já é totalmente adverso, que é o ambiente prisional, e sem as condições mínimas, evidentemente, que os problemas surgirão, Retira-se a força de trabalho da Brigada Militar lá do Presídio Central e da PEG e se coloca nas mesmas condições que se tinham proporcionalmente na época em que a SUSEP saiu, não tenho dúvidas que em pouco tempo teremos problemas nesses presídios. Eu queria te apresentar 4 projetos, 4 programas que estão acontecendo hoje no Presídio Central, a partir da iniciativa da Brigada Militar lá, e que apresentam daqui um pouco um outro Presídio Central para as pessoas que te ouvem. Nós temos lá, a partir da administração, da gestão da Brigada Militar, um programa chamado, por exemplo, o Programa Porta de Entrada. Nesse programa é feita a avaliação através de questionários, através de exames médicos, laboratoriais, de imagem, de todo aquele que dá ingresso no Presídio Central. Então é verificada a questão de tuberculose, de AIDS, de sífilis. Por conta disso, nós temos um índice no Presídio Central de 0,016% o índice de presos com tuberculose, quando a média no Brasil é 20%. Nós temos lá 0,016. Nós temos, por exemplo, um programa lá chamado Programa Único de Dependentes Químicos, com assistência psicológica, psiquiátrica, de assistência social. São feitas atividades artísticas, lúdicas, enfim, tratando a questão da dependência como uma comunidade. Passaram nos últimos 5 anos mais de 1.000 presos por lá e já com inúmeras recuperações. Temos lá também um programa chamado o Programa do Núcleo de Ensino do Jovem Adulto, que é um programa que faz desde a alfabetização até o ensino fundamental, vai até o Enem. Ano passado aumentaram 30% das vagas, aumentando 60 vagas, no total lá 240 vagas no Presídio Central. Quer dizer, é um presídio que não é visto, as pessoas não percebem. Claro que é um presídio precário, claro que é um presídio super populoso, mas, por exemplo, há também lá um programa de erradicação de ratos e baratas no Presídio Central. Hoje em dia não se vê ratos e baratas no Presídio Central. Fotos onde apareçam estes animais, estes insetos, são fotos antigas. Então vejam assim, a Brigada não é a sua missão precípua, a Brigada não trabalha lá também com o contingente que deveria trabalhar. Eu não vou dar aqui, por questão de segurança, o número de policiais militares que lá estão, mas eu afirmo que a defasagem é a mesma da Brigada. Quer dizer, nós temos lá no mínimo 45% menos homens do que deveríamos ter para lidar com aquela massa carcerária. E em termos de alta gestão no presídio, hoje nós temos um tenente-coronel, um major, para lidar com um efetivo de policiais militares e 4.700 presos. Eu vou só complementar a fala aqui do coronel, no sentido de que é histórico, né, de que de 1995 para cá, desde que a Brigada assumiu a gestão do Presídio Central, em específico o Presídio Central, o número de rebeliões, motins, enfim, isso diminuiu. Isso é fato, né? Ninguém discute isso, que de certa forma a Brigada acabou conseguindo, pela sua força de trabalho, esse ingresso de uma força de trabalho maior, conseguiu controlar de certa forma a situação do Presídio Central. Mas é aquele controle compartilhado, né? Porque hoje em dia, não sei se tu já teve a oportunidade, Gabardo, dos ouvintes também tiveram a oportunidade de assistir o documentário Central do colega Renato Dornelles aqui, e da produtora Panda Filmes. O documentário Central mostra, sem nenhum pudor e de forma bastante didática, correta e exemplar, que a gestão do Presídio Central hoje, por mais pacífico, digamos assim, que o Presídio Central tenha se tornado, do ponto de vista de não haver mais rebeliões, de não haver mais mortes dentro do Presídio Central, a gestão do Presídio Central com a Brigada Militar era uma gestão compartilhada com os presos. Hoje no Presídio Central não existem mais celas. O Presídio Central não tem cela.
As celas tiveram que ser retiradas, tamanha a superlotação, para que os presos possam ocupar os corredores. E o diálogo entre os presos e a Brigada Militar, quando é necessário remover alguém, movimentar alguém, ele acontece por meio de um prefeito de galeria. Ou seja, um criminoso que está lá cumprindo pena, ele é designado, ele acaba se incorporando à administração estadual. Eu respeito a tua experiência, tu deve ter buscado informações, enfim, a tua matéria tá bem robusta e se pode perceber muito esforço da tua parte de verificação desses dados todos. Mas isso também, coronel, assim, não no sentido de dizer que diminuir o trabalho que a Brigada Militar faz lá. Perfeito. Muito pelo contrário. Mas a questão é, a gestão que se tem hoje lá, ela não é uma gestão que deveria se pensar em mantê-la. Ela é justamente uma gestão que deveria se pensar em aprimorar e modificar. Na verdade, assim, o que há e que algumas pessoas observam como daqui um pouco uma submissão, digamos assim, da Brigada Militar ou algum poder de presos ou de facções ou de galerias, isso não existe. Isso vamos deixar claro também que não existe, quer dizer, não há nenhuma submissão da brigada a um regramento estabelecido por facção ou por preso em qualquer galeria que seja. Mas é semana passada, uma espécie de acordo. Mas eu acho que o acordo por funcionamento da casa, ele em determinados limites, ele é importante para que possa funcionar um ambiente onde seriam 1.800 presos, tem lá 4.700. Então esse tipo de acordo, como tu chama, mas de alguma forma a viabilizar o funcionamento da casa. Semana passada, eu quero dar esse exemplo, esteve no Presídio Central uma promotora de justiça e veio com esta colocação. Não, aqui há esse acordo, a brigada, diz o diretor do presídio para ela: doutora, me diga aleatoriamente uma galeria que a senhora queira agora que nós façamos a revista geral e que nós entremos lá. A brigada não tem essa de não entrar em nenhuma, em alguma galeria, entra em todas. E ela disse lá, a galeria X, ela deu o número da galeria, a brigada foi lá, retirou todos os presos, fez a revista que tinha que fazer, sem nenhuma combinação prévia, sem nenhuma combinação anterior. Quer dizer, então, há sim, por uma condição de funcionamento da casa, uma condição de harmonia, determinadas situações, mas não há de maneira nenhuma qualquer submissão a um poder. Mas há, inclusive, por exemplo, uma loteação, um loteamento das galerias. Mas há uma organização necessária no sentido de que entra lá um preso primário, por exemplo, um primário puro, como se chama. Tem um pavilhão adequado para que ele fique. Entra um camarada que já tem envolvimento com essa ou com aquela facção. Ele vai para aquele determinado local. Isso faz parte do funcionamento, mas não está embutida aí nenhuma submissão. O que mas ocorre. Esse funcionamento não é correto. Mas o que ocorre é que o presídio. É o funcionamento possível. Mas perfeito, porque o presídio central é uma anomalia. Uma casa do tamanho que é o presídio central não devia mais acontecer. O presídio deve recolher uma cadeia para que se possa pensar em ressocialização, além do caráter retributivo da pena, tem que ter no máximo 500 apenados e olhe lá. Então... Daqui a pouco tem questões aí pelo WhatsApp com a Kathleen. Kathleen Moreira, recados pelo WhatsApp aí, Kathleen. Passando por alguns recados, tá? Tanto do Facebook, de quem está interagindo com a gente na transmissão ao vivo, e do WhatsApp. Chegou agora uma mensagem do coronel da reserva Leudimar Aldo Mantovani. Ele diz que foi diretor da penitenciária de Osório, da colônia penal agrícola, e ele diz: eu recebi a ordem para assumir a função. Fui chamado no gabinete do comandante-geral e recebi essa designação, as ordens e as metas. Não tive a opção de não aceitar. O militar recebe essa missão e se desloca para cumprir. Tem uma outra mensagem também que chegou, que é do Giovanni Moreira, diretor administrativo na gestão Tarso Genro, e ele fala sobre um concurso que foi feito, que abriu para 1.400 agentes penitenciários e que passaram menos de 1.200, segundo ele, que eles chamaram todos os aprovados. Tem outros ouvintes que estão falando, defendendo, né, tanto o trabalho dos agentes penitenciários quanto da Brigada Militar. Várias mensagens nesse sentido. Ok, muito obrigado, Kathleen. Temos aqui mais 4 minutos. Bom, Ismael, então a matéria amanhã ela está completa nas páginas de 0 Hora, né? Exatamente, já está, imagino aí agora que o pessoal já deva ter conseguido finalizar o material aí, acho que já está publicado no site da 0 Hora e vai estar amanhã aí nas páginas do jornal impresso também. Bom, e a repercussão, evidente, continua amanhã, né? Certamente, aí vamos tentar seguir debatendo essa questão, até porque ela é uma questão que não se esgota, né? Por mais que a matéria aí tenha tido certo volume,
ela não se esgota agora, né? É uma questão que preocupa não só a nós, jornalistas aqui, enfim, que estamos lidando com esse tema, mas principalmente preocupa a população, e justamente por isso estamos tratando desse tema aqui, porque a visão é no sentido de debater se as mudanças que estão sendo tomadas e a necessidade de tomar mudanças para que essa realidade toda que a gente acabou de contar aqui, de pagamentos feitos de forma irregular, de os policiais militares seriam obrigados a cumprir uma função que não é deles, de a SUSEP ter uma deficiência de pessoal, tudo isso acaba, de certa forma, no final das contas, refletindo na falta de segurança pública. Então a gente está lidando com esse tema aí para justamente tentar buscar mudanças que mudem essa realidade. Eu gostaria de uma opinião final de vocês aqui. O Flávio, bom, já são 22 anos, né, Ismael, o tempo, né? Que essa força 22 anos, desde 1995. Durar meio ano, já tem 22 anos, mas pelo que eu escuto de vocês, assim, eu acho que, e pelo que a gente vê da realidade aí do Estado, acho que vamos ter mais alguns bons anos aí com essa realidade. Bom, Flávio, queria a sua opinião final aí. Bom, eu me despeço, agradecendo a oportunidade, mandando um abraço aos colegas da SUSEP, aos colegas da Brigada Militar, os amigos, irmãos da Segurança Pública, um abraço aos técnicos penitenciários que trabalham no Presídio Central e na PEG, que com todas as dificuldades ainda conseguem garantir resultados, como destacado pelo Coronel Frota, no que tange ao tratamento penal, muito distante do que gostaríamos, mas com muito esforço, com muito empenho. Dizer que o sindicato estará aí entrando com uma ação judicial buscando responsabilizar civil criminalmente o secretário da Segurança pela sua falta de iniciativa com relação às promoções da SUSEP, o que tem dificultado aí, criado prejuízo com relação ao nosso déficit de funcionários. Então ele tem que assumir as consequências dos problemas que surgirem e surgirão, estão surgindo na SUSEP por conta da nossa deficiência de servidores. O sindicato também estará promovendo ao longo dessa semana aí assembleias setoriais para deliberar de que forma a categoria entende que é necessário fazer a luta aí para tentar reverter esse quadro e garantir, entre outras coisas, que as promoções saiam do papel, que o secretário aí saia de cima do processo que está parado com ele há alguns meses. Cumprimentar o Frota aí, e a Tia Gabardo, Ismael, a Kathleen, todos, né? Pelo debate, como disse no início, aí oportuno, né? Muito importante para que a gente possa esclarecer sobre um tema tão que nos preocupa a todos. Dizer que a SUSEP aí tem mais de 100 presídios sob sua responsabilidade, com efetivo também diminuto, todos os presídios superlotados, servidores em regra desmotivados aí com parcelamento salarial, com toda sorte de problemas que o atual governo tem imposto à categoria e aos demais servidores públicos. Dizer também aos nossos colegas da SUSEP aí que tenham orgulho da profissão que escolheram, até porque é uma profissão nobre, feliz do país e da sociedade, que não precisasse de presídio, mas infelizmente essa não é a nossa realidade. Mas enquanto isso se impõe, nós estaremos aí cumprindo com o nosso papel, com a nossa missão, de forma reta, íntegra, né? Tentando dar a resposta que a sociedade nos confia. Muito obrigado, Flávio Berneira, que é presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul. Antes da palavra final do Marcelo Frota, o Ismael, só o contraponto. Eu acho importante SUSEP, destacar, né, aqui os contrapontos, né, oficiais que nós recebemos, ainda que por meio de nota, né, é importante dar esse espaço aí de retorno das duas instituições, né? Então a SUSEP, ela nos encaminhou uma nota aí afirmando que o trabalho dos brigadianos nas prisões cumpre a determinação legal, que é a lei lá de 1995, que criou a Operação Canarinho, devido à deficiência de pessoal, o que viabiliza até a presente data a retirada da brigada. Né, e que não reconhece que essas diárias são incremento salarial, porque a situação é emergencial e essa gratificação também não vai consolidar a brigada lá. E o contraponto da brigada é o seguinte: eles informaram também da mesma forma que os PMs recebem os valores atinentes ao seu trabalho e que atualmente foi criada uma gratificação aí para substituir essa distorção do pagamento via diárias. Muito obrigado, Ismael. Coronel Marcelo Frota. Olha, nós queríamos cumprimentar todos os agentes penitenciários na pessoa do Flávio Berneira e reconhecer o serviço importantíssimo que fazem. Os oficiais da brigada estão esperando ainda uma política de segurança pública que possa dar uma resposta ao cidadão. Governo esse que não trabalha com a transparência no que diz respeito aos incentivos fiscais, que não está sabendo cobrar os devedores aí dos tributos,
que não está apresentando situações de inovação e que nos deve sim respostas. Olha, a inclusão de oficiais do Corpo de Bombeiros há muito tempo não acontece, inclusão de alunos oficiais na nossa academia há muito tempo não acontece. Esse governo tentou convencer a população no início lá, quando decretou 30% de redução no combustível, na hora extra, e não promoção, não inclusão, tentou convencer que era possível fazer mais com menos. E nós brigamos naquela ocasião e hoje estamos convencidos, sim, é possível fazer mais homicídios, mais latrocínio, mais assaltos, mais roubo a banco, é possível fazer tudo isso. E uma colega de vocês aqui trouxe na 0 hora o aumento dos assassinatos coincide com a queda do número de PMs, mostra o estudo. Então, assim, é possível fazer mais com menos. E uma última palavra em atenção aos 20 anos do estabelecimento do pré-requisito da carreira jurídica para ingresso na condição de oficial da Brigada Militar. Lá em 1997 foi estabelecido que para se obter investidura na condição de oficial da Brigada Militar, de capitão a coronel, era necessário a titulação em bacharel em Direito. De lá para cá, nos últimos 20 anos, a Brigada Militar vem tutelando, como sempre fez, mas com mais qualidade, tutelando em tempo real a vida, o patrimônio, a liberdade das pessoas. E isso agora nós deveremos comemorar este ano, a partir de agora do mês de abril, mas mais especialmente a partir de maio, com toda com toda a força que merece essa condição de carreira jurídica dos oficiais da Brigada Militar. E um abraço a todos os oficiais que até agora estavam atentos aqui ao teu programa. Muito obrigado, Marcelo Frota, coronel da reserva, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Então, nesta primeira hora do Estúdio Gaúcha, debatemos esta questão da presença dos brigadianos na força-tarefa da Brigada Militar nos presídios com pagamento das diárias.